último, né? Obrigado por ficarem aqui até a última palestra. Queria primeiro muito agradecer a Endeavor pelo convite de estar aqui, primeiro assistindo essas histórias maravilhosas. Quero dizer que foi muito inspirador para mim e aprendi muito nessa noite. E é uma honra realmente estar aqui e dividir um pouquinho do que eu tenho feito nos últimos 23 anos com vocês. Agradecer a Soap também pela brilhante apresentação, que eu ainda naturalmente não decorei, mas vamos aqui tentar fazer o melhor que a gente pode. Normalmente, numa apresentação como essa, as pessoas deixam para o final para agradecer, né, aquelas pessoas que fizeram foram muito importantes na sua trajetória. Mas eu queria inverter um pouco isso e começar agradecendo aos meus pais, Vilma e Ademir, ao meu tio Valdir, a dona Cleusa, que eu vou contar um pouquinho da história dela, a um certo italiano que me deu muita dor de cabeça, e também aos colaboradores da Cacau Show, essas pessoas que fazem aqui a cada dia a gente continue essa deliciosa história. Porque afinal de contas, sem essas pessoas, não teria história aqui para contar hoje para vocês, né? E sem essa história, muito cacau nesse Brasil aí não teria se transformado num delicioso chocolate. Também o cacau, meu amigo cacau, tem muito que agradecer às pessoas, porque se não fosse as pessoas, ele seria uma simples matéria-prima, uma simples commodity, e não cumpriria a vocação de transformar a vida, a vocação dele, cacau, em transformar a vida das pessoas numa delícia. E todo mundo tem o seu cacau, né? Cada um tem o seu cacau, que é a matéria-prima para transformar deliciosos sonhos em realidade. E aqui eu venho falar um pouquinho da receita que fez com que eu transformasse o nosso cacau em chocolate. Essa receita tem muitos ingredientes, né? E eu vim aqui contar um pouquinho dos meus ingredientes que fizeram essa história se transformar numa realidade. E quero falar para vocês, contar essa história através dos 5 sentidos, né? Os 5 sentidos que fizeram com que a gente fizesse essa história. E sem perceber, através dos 5 sentidos do chocolate, do cacau, eu encontrei o sentido para a minha vida, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o empreendedor, sentir o cheiro das oportunidades, quão importante que é sentir o cheiro das oportunidades, dar um toque pessoal em tudo que faz, né? Esse tato, essa questão de colocar a sua marca ali, né? Também manter os olhos atentos aos objetivos, muito importante, ficar de olho, e ouvir, estar disposto a acolher e ouvir o próximo, né? Muito importante as pessoas, vamos falar um pouquinho da importância das pessoas dentro da nossa história. E, finalmente, viver sem medo de experimentar o novo, né? Essa coisa de não ficar sentado ali no berço esplêndido, quando você vive um momento, um bom momento, é o momento adequado para você realmente experimentar o novo. Então nós vamos falar de empreendedorismo em todos os sentidos. Queria começar falando um pouquinho da história da minha mãe, né? Todo mundo aqui fala um pouco da mãe, que é sempre uma grande inspiração. E a minha mãe é uma pessoa que sentiu muito o cheiro da oportunidade. Ela sempre teve um faro muito bom para os negócios e desde muito pequeno, a gente vem de uma família muito humilde, onde meu pai era tecelão e a minha mãe era vendedora porta a porta. Ela vendia Tupperware. Quem lembra de Tupperware? É a turminha do RG um pouquinho mais alto. Ela também vendia Natura, quando nem Natura chamava Larquinsil ainda, né? E minha mãe era vendedora porta a porta, eu fui criado no meio das mulheres, né? Escutando a minha mãe vender os produtos. Na verdade, a vendedora porta a porta é uma psicóloga que escuta muito com as clientes, quantas histórias de infidelidade que eu escutei quando era criança, né? Das clientes da minha mãe. E elas acabavam comprando alguma coisa dela meio que para pagar esse ombro amigo, né? E foi muito interessante. E a minha mãe, muito criativa, criou esse nome, porque ela passou então a ter outras vendedoras que ajudavam ela a vender os produtos, e ela criou então uma marca chamada Mavios, muito criativa. Minha mãe, chamada Vilma, né? Ela criou essa marca, onde ela... É uma forma, né? E ela criou essa marca onde ela comprava utilidades domésticas, comprava lingeries lá das fábricas nas Serras Cariocas, colocava as nossas primas lá para ser modelo dos catálogos dela, porque não tinha dinheiro para pagar modelo, né? E não tinha Photoshop na época também, não era muito simples. E ela foi criando vários catálogos para ela vender através desse canal dedicado que ela conhecia muito, que era a venda domiciliar.
E ela então criou um catálogo, um produto chamado Cacau Show, né? E onde ela comprava, na verdade, chocolate de uma fábrica artesanal pequena. Nessa altura eu tinha 14 anos de idade e fui trabalhar com os meus pais. Era uma empresa muito familiar e menino novo, eu já era meio danadinho e ela me colocou para trabalhar muito cedo. Eu sou o filho mais novo, tenho um irmão mais velho. E eu fui trabalhar lá com eles e minha parte era receber os pedidos dessa Cacau Show das vendedoras, fazer o resumo lá nos pauzinhos, porque não tinha computador na esquina como a gente encontra hoje no supermercado. Eu fazia o resumo dos pedidos, passava para o fabricante, recebia o chocolate de volta, etiquetava, fazia lá o faturamento naquela fita de papel. Lembra da máquina com fita de papel? Tem gente desse tempo aqui? Tem, né? A gente virava ao contrário a fita também para aproveitar as duas faces para economizar. E aí eu cuidava dessa operaçãozinha ali, trabalhando, né, muito manualmente. E o que aconteceu? Esse fabricante não entregou os ovos de Páscoa perto de uma Páscoa. Foi então que minha mãe pegou assim uma grande antipatia pelo negócio de chocolates, porque o pior cenário na venda porta a porta é quando você vende algo e não entrega. Né? Então a revendedora que não entregou chocolate naquela Páscoa não queria mais vender todo o portfólio de produtos que a minha mãe tinha. Então, por incrível que pareça, eu fui trabalhar num posto de gasolina. Né? Esse posto de gasolina eu trabalhava enchendo o pneu lá dos carros. E esse posto se transformou num posto Ali. Olha que coisa interessante. Muito interessante. E aí, aos 17 anos, eu retomei o negócio, voltei a trabalhar. O posto era vizinho lá da empresa dos meus pais. Eu trabalhava mais ali no final de semana para levantar um dinheirinho. Comprei a minha primeira bicicleta trabalhando lá. E aos 17 anos, então, eu resolvi recomeçar o negócio do chocolate. Pedi para minha mãe os catálogos que estavam parados lá numa salinha de 3x4 lá na empresa deles. E falei, olha, o que deu errado para vocês no passado pode ser que não dê errado para mim agora, né? E ficou aquela história da família inteira. Poxa, você único, trabalhava pai, mãe, irmão, vô, tio, papagaio, toda a família e logo o mais novinho, né? Que foi tentar fazer as coisas diferentes. Foi então quando eu fiz o meu primeiro grande, maior erro da minha vida, que eu descobri que foi o meu maior acerto. Eu vendi 2.000 ovos de Páscoa de 50 gramas que não existiam. O fabricante simplesmente não tinha esse produto no portfólio deles, porque eu já estava falando nessa altura, 3 anos após, né, com um outro fabricante de chocolate. Que pelo menos para errar a gente tem que ser criativo, né? Não podia repetir o mesmo fabricante. Esse fabricante não tinha ovo de Páscoa de 50 gramas, eu me equivoquei, vendi lá para um monte de escolinhas, e aí foi o primeiro grande problema, o primeiro grande erro que eu cometi. Depois vieram muitos outros que eu vou falar aqui. E aí o que fazer? Eu não vou cumprir com o compromisso com aquelas escolas, com aquelas revendedoras, né? Vou ficar escutando dos meus pais. Eu avisei, eu te disse, imagina a família inteira falando logo para o mais jovem ali, a ovelhinha negra, né? E eu não quis escutar isso. Então, baseado nesse compromisso, eu, aos 17 anos, não tinha carta ainda, pedi um motorista emprestado lá da empresa dos meus pais e fui de atacado em atacado tentar encontrar algum lugar que pudesse me fornecer os ovinhos de Páscoa de 50 gramas. Foi quando eu encontrei a dona Cleusa, e por favor, não riam que essa calça estava na moda em 1988, e esse cabelo também. A calça vai voltar porque você sabe que moda é uma coisa cíclica, né? A cada 10, 20 anos volta, boca de sino. Já o cabelo, já desisti, não vou conseguir mais ter esse cabelão. Mas encontrei a dona Cleusa lá fazendo as compras dela e ela falou assim, olha, faz o seguinte, compra o chocolate, as forminhas, a embalagem, vamos na minha casa que em 2 dias a gente consegue fazer isso. Foi então quando entrou o meu tio Valdir, que tinha lá um dinheirinho, não trabalhava na empresa da família, tinha lá um dinheirinho guardado, era uma época de grande inflação, aquela época de 2% ao dia, como dizia o Marcelo, e o tio me emprestou $500 e foi então o capital que eu comprei lá os chocolates, fui na casa da dona Cleusa, fiz os ovos de Páscoa, e muita gente fala, poxa, que sorte que esse rapaz teve, né? Eu sempre costumo dizer que esses golpes de sorte são recompensas para quem se empenha. Se não tivesse procurado 20 atacados para encontrar esse chocolate, não teria encontrado a dona Cleusa, né? E aí, resumindo essa história, eu entreguei os ovos de Páscoa, depois paguei os $500 do tio Valdir, depois paguei a dona Cleusa e tive um lucro de $500. Gente, que saudade daquele tempo.
investia quinhentão e depois de uma semana tinha de volta. Hoje só, ouvi dizer que só massa que dá isso daí, viu? Chocolate não é mais desse jeito. Pizza também parece que é assim. Brincadeira com os meus amigos. Quem nos dera, né, meninas, que fosse desse jeito, né? Então, gente, esse foi o day one do nosso negócio, né? Esses 2.000 ovinhos de Páscoa que eu vendi, que não tinha lá para entregar e que eu me virei lá junto com a dona Cleusa na cozinha da casa dela e fizemos esses chocolates.